Queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande poder estar com vocês nessa tarde, tratando de coisas relevantes ao reino de Deus e, sobretudo, pela oportunidade de voltar à minha terra natal. Eu sou filho de Nova Iguaçu, casado com uma mulher de Nilópolis, mas eu já estou em Natal desde 1975. Já estou aí com meus 59 anos e boa parte desses anos vivendo no Nordeste do Brasil, e minha esposa desde 1980. Temos 3 filhos, os 3 nascidos como Papa Jerimum, norte rio-grandenses, e é uma alegria poder estar com vocês aqui, e principalmente de compartilhar da companhia dos nossos irmãos e amigos da Aleph. Ter a oportunidade de servir ao Senhor ao lado deles, de José Marcos, da pastora Cimeia, é uma alegria, um prazer imenso. Nós estamos dirigindo atualmente uma congregação na região norte da cidade de Natal, uma região que tem crescido, mas ainda apresenta sérias demandas sociais. Comunidades com graves problemas, com vulnerabilidades gritantes, e uma área da cidade com um índice de violência considerável. Eu tive o privilégio de, durante 31 anos, aprender muito sobre vulnerabilidade social. Eu sou oficial da reserva da Polícia Militar. Cheguei, pela misericórdia de Deus, ao posto de coronel e tive uma convivência bem extensa com diversos setores da instituição, muito tempo na rua, e parte desse tempo sem ser cristão e parte do tempo depois de ter encontrado, Jesus ter me encontrado. E foi uma experiência enriquecedora. A gente teve a oportunidade de ser vice-diretor de presídio, tivemos a oportunidade de conviver com os mais diversos problemas sociais. E a gente começa a ter ideia da relevância, do valor que a igreja tem para essa sociedade. Quando a gente começa a mergulhar no caos da sociedade, no caos, nas suas consequências, a gente vai ver a relevância do trabalho da igreja. Mas o trabalho da igreja vai demandar que nós possamos agir dentro da igreja para que ela possa sair. Às vezes a gente faz uma pergunta que eu acho que passa na cabeça de todo pastor, todo mundo que assume um trabalho: Jesus, como é que eu começo? O que é que eu faço? E essa foi uma pergunta que me alcançou quando eu assumi a igreja que eu estou responsável atualmente. De 20 e poucos anos à frente de igrejas, a maior parte desses anos nessa região onde eu estou, e agora eu estou há quase 3 nessa congregação. E quando eu a assumi, eu cheguei com muitas ideias, com muita coisa na cabeça, fruto das nossas ações e dos nossos eventos na Aleph, dos estudos, e eu comecei a ver que a coisa não estava funcionando. E eu digo: meu Deus, tanto que eu aprendo com esse povo, tanto que eu estudo, tanto que eu leio, e nada parece resolver. E eu fui para o joelho, porque na vida do crente a coisa só vai quando você bota o joelho no chão. Só tem um que pode direcionar realmente o nosso trabalho, e esse um é o dono da igreja, é o Senhor da igreja, é o Salvador da igreja. E quando eu fui para Deus e fui para o Senhor, eu disse: Senhor, eu preciso que o Senhor me diga como fazer. Já estou aqui fazendo um bocado de coisa e eu estou fazendo serviço de tolo, porque, me perdoe, eu não lhe perguntei primeiro.
E Jesus disse: discipule a igreja. Esse é o primeiro passo. Formar uma mentalidade de serviço, discipular os crentes em Cristo Jesus, para que a gente possa começar a partir para a ação. Como militar, eu aprendi muito cedo que você não tem como ir para a peleja, você não tem como ir para a batalha, você não tem como ir para o serviço sem você aprender primeiro o que fazer, como reagir a cada situação. Alguns princípios que são fundamentais para que a gente possa produzir o efeito para o qual nós fomos chamados a produzir. E às vezes eu quero ficar meio chateado, eu olho para Zé Marcos, que passou 6 anos estudando a palavra com a igreja, fazendo um trabalho de discipulado, para que as mudanças começassem a acontecer. Hoje a gente vai, quem tiver oportunidade, não perca essa chance de visitar a Igreja Batista do Coqueiral. Para a glória de Deus, é um trabalho que serve de modelo para a gente. E eu tive o prazer de visitar o Instituto Solidário, a Igreja do Coqueiral, e para mim tem sido uma referência. O trabalho da Batista Esperança, do pastor Renildo, são trabalhos que inspiram a gente. Mas quando eu olho que eles passou 6 anos estudando ali e ainda não está completo, eles agora estão passando por uma nova fase. Não é isso, Zé Marcos? Pois é, começa tudo de novo. Então é um trabalho, queridos, que vai demandar todo um preparo para que a igreja seja realmente igreja. Podemos projetar ali? Isso, estabelecendo um processo de discipulado transformador. Por que discipulado transformador? A gente vai entender isso bem direitinho. E o complemento dessa palestra eu vou dar na oficina que vai ser ministrada amanhã, que a gente vai falar sobre fé, política e missão da igreja. Então a gente vai aprofundar algumas questões que eu não tenho como aprofundar aqui. Bom, sem ligar fica mais difícil, né? Bom, existem 2 questões que nós precisamos pensar: discipulado e transformação. São 2 conceitos. E aí vem uma pergunta para a gente começar a refletir: que relação existe entre esses 2 termos na vida da igreja? Discipulado e transformação. Uma outra pergunta que pode vir à nossa mente: que consequências essa relação pode trazer para a vida da comunidade onde as nossas igrejas estão inseridas? Qual é a consequência que isso pode gerar? De onde vem essa história de discipulado? Eu queria que você acompanhasse a leitura de um texto que é fundamental para que a gente possa entender a urgência dessa tarefa. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Essa versão que eu vou utilizar, a nova versão transformadora. É possível que seja um pouco diferente da maioria dos irmãos. Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu quero começar pelo fim. Essa não é uma tarefa difícil necessariamente de se realizar, se nós entendermos que Jesus disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Então, a primeira coisa que eu preciso entender sobre discipulado é que para instituí-lo e para que ele produza efeito,
eu preciso depender de Deus. Então, nessa dependência de Deus, nós temos aí dois conceitos básicos: discipulado e transformação. E qual é a relação que isso vai trazer para a nossa vida? Como é que isso vai mexer com a comunidade onde eu estou inserido? O que é discipulado? Vamos entender um pouquinho o que vem a ser o discipulado. Discipulado vai ser definido como um relacionamento. Ele vai ter duas definições. A primeira delas é uma relação é um momento de relacionamento. Então, quando eu me proponho discipular, eu preciso ter amor pelo outro. Eu não estabeleço um relacionamento com uma pessoa com o fim de cumprir esta tarefa que Jesus me deu, de discipular, de ensinar aquilo que Jesus me ensinou, se eu não desenvolver amor pelo meu próximo. Eu preciso amá-lo acima de todas as coisas. Um outro aspecto, eu preciso ter comunhão com ele. E quando eu amo, não tenho comunhão, às vezes nem sempre. Às vezes nós amamos uma pessoa, mas fica difícil de ter comunhão, né? E nós precisamos ter comunhão com o outro. Amo, mas preciso ter comunhão, conviver, um entendimento, um relacionamento próximo, um relacionamento que chegue a uma intimidade saudável. Precisa ser uma relação intencional. Eu não vou me relacionar com uma pessoa no discipulado sem que eu tenha uma intencionalidade. E a intencionalidade da qual o discipulado fala é exatamente essa, de trabalhar com o outro elementos que foram ensinados por Jesus. É caminhar com o outro à luz do ensino de Jesus. Fala também de aconselhamento, de orientar, de levar ao outro uma palavra. Olha, vamos ver o que diz a palavra. Não é o aconselhamento segundo o que eu acho, não é o aconselhamento segundo o que eu penso, mas o aconselhamento bíblico, aquele que está à luz da palavra. Vem cá, você precisa de quê? Não, eu estou com dificuldade nisso aqui. Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito, né? Uma relação de aconselhamento. E é uma relação que vai requerer disciplina. Não é cumprir algumas coisas e outras não, mas é cumprir aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus determinou, e cobrar do outro que essas determinações do Senhor sejam reais, sejam vivas, estejam presentes no seu dia a dia. Discipular requer disciplina, requer periodicidade de encontros, requer periodicidade de conversa, requer um acompanhamento sistemático de vidas. Mas o discipulado também é um processo. Ele não é apenas um relacionamento. Ele é um processo que fala de instrução na verdade. É preciso sentar o outro, aquele que está sendo discipulado, e instruí-lo na palavra, instruí-lo acerca da palavra. Ou seja, muitas vezes o que acontece na igreja, nós espiritualizamos a palavra e colocamos a palavra num patamar de espiritualidade tal que ela fica inatingível, inalcançável para as pessoas. E nós começamos a achar que somente com um curso de doutorado em divindade nós vamos ter uma certa compreensão da palavra. Não é isso. Instruir na verdade, estudar a palavra, trazendo-a para o nosso dia a dia, trazendo a sua aplicação para o meu cotidiano. Quando Deus falou comigo acerca de instruir, de discipular a igreja, Ele estava me falando sobre isso. Leve a palavra para eles e mostre como essa palavra precisa produzir efeito na sua vida. Como a palavra é uma realidade. Então nós temos feito na nossa igreja, nós temos aplicado, por exemplo, nas quintas-feiras nós estamos estudando, agora já estudamos outros livros, mas nós estamos estudando o livro de Juízes. Nós já temos aí uns 4 ou 5 meses que estamos estudando toda quinta-feira o livro de Juízes. Essa quinta-feira agora nós estamos terminando de estudar a vida de Sansão.
E aí fomos buscar na vida de Sansão e na vida de outros juízes de Israel todo um contexto de elementos que se aplicam a assuntos de hoje, da contemporaneidade, que são aplicáveis à vida dos cristãos de hoje. A Bíblia não é um livro extemporâneo, a Bíblia não é um livro do passado, a Bíblia não é um livro que já foi, a Bíblia, ela é atual, ela está presente hoje nas nossas vidas, com princípios que valiam desde o princípio, desde o início. Existem princípios e valores que não passam, eles são permanentes, eles são eternos, eles vêm de um Deus eterno. Então, nós precisamos ter essa instrução na verdade. Como processo, o discipulado também é uma capacitação para a vida. Como eu vou enfrentar as diversas situações que se apresentam na minha vida? Como eu posso encontrar no Senhor respostas para os meus questionamentos? Como eu posso buscar em Deus a solução para determinadas situações que se apresentam na minha vida e muitas vezes eu não tenho como saída nem para um lado nem para o outro, e eu preciso encontrar. Existem coisas que Deus determina na nossa vida e que diz, faça assim. Isso já aconteceu comigo uma certa feita, de uma dificuldade numa determinada igreja, e Deus me deu uma ordem que parecia a coisa mais insensata do mundo. E eu cheguei em casa e disse, eu vou fazer isso. Minha mulher disse, você é louco, você vai entrar na igreja de costas, você vai ser execrado. Eu digo, bom, se acontecer, mas eu vou fazer o que Jesus mandou. E fiz. Fiz o que Jesus havia determinado. Só que eu não sou bobo. Eu digo, Jesus está me dizendo isso, você sabe que isso vai dar confusão. Mas me diz uma coisa, como é que eu falo isso para o povo? Irmão, pergunte, porque o Deus que a gente serve é um Deus que fala. Deus tem resposta. Pastor, na minha igreja está acontecendo isso. Pergunte a Jesus. É possível que eu não tenha resposta, nenhum de nós tenha, mas Jesus tem. E Deus disse como fazer, e eu fiz. E quando eu pensei que ia levar uma surra, os irmãos disseram, pastor, que coisa boa, que maravilha, olha, precisava de uma medida dessa. E eu fiquei olhando e disse, amém, querido, glória a Deus por isso. Eu me vi em situações no meu trabalho que eu não tinha como sair. E eu vou contar só uma passagem para vocês. Eu já cristão, pastor de igreja, e eu era o chefe da seção de relações públicas. Eu estava na chefia da seção de relações públicas. E o comandante chegou e disse assim, Mendes, nós vamos fazer a nossa festa junina. Obviamente, para quem ia sobrar? Chefe das relações públicas. E eu disse, vai ser aonde, chefe? Aí ele disse o nome do espaço. O espaço onde ele ia fazer a festa ficava na passagem de diversos crentes que já tinham sido minhas ovelhas e outros que eu ainda pastoreava. Todos que passassem por ali iam ver o pastor, não iam ver o chefe das relações públicas, iam ver o pastor à frente de uma igreja, à frente de uma festa, com um forró no centro, nego tomando todas que tinha direito, e eu lá. E eu cheguei na sessão preocupado, tinha hoje ela é major, é crente, na época ela não era crente, muito pelo contrário, ela é uma das que gostava de organizar as saídas da turma. Ela disse, se o senhor quiser eu assumo. Eu digo, não, a responsabilidade é minha. E eu fui orar, irmãos. E eu fiz um acerto com Deus. Eu digo, Jesus, é o seguinte, eu fico preso, mas eu não vou
eu fico preso, perco promoção, faço qualquer coisa, mas eu não vou assumir essa responsabilidade. Eu não vou escandalizar o teu evangelho. E fiquei firme na minha decisão. Minha mulher olhou para mim e disse: você vai fazer isso? Eu disse: vou. Tá certo. Ore comigo e ore por mim. No dia seguinte eu cheguei no quartel, tinha saído uma matéria no jornal, um escândalo sobre um determinado setor da polícia. E eu estava lendo aquela matéria e tal. O senhor viu aí? Disse: vi. Eu estava lendo. E aquela voz diz assim: use este argumento. Aí eu digo: mas como é que eu vou usar um negócio desse? Vá ao comando agora e lá eu vou te dizer como é que você vai falar com ele. Quando eu entrei no gabinete, ele foi falando umas coisas e tal, e eu cheguei e aproveitei um espaço e disse: comandante, me dê licença. Ele disse: pois não. O senhor acha bom nós fazermos esta festa nesse momento? Eu disse: como assim? Ele disse: o senhor veja bem, as notícias que têm saído, e assim, da forma como aconteceu, o senhor já imaginou o que a imprensa não vai dizer se de repente nós fizermos essa festa nessa dimensão, da forma como o senhor está pensando? Acho que nós poderíamos preservar a instituição e o seu comando. Deus é tremendo, irmãos. Pense num advogado, é Jesus. Que argumentação Deus me deu naquela hora. O comandante olhou para mim assim e disse: rapaz, eu não tinha pensado nisso. Boa ideia, Mendes. Pode entrar em contato com todos os comandos e dizer que a festa está cancelada. Sim, senhor, me dê licença. Saí mais ligeiro do que depressa, antes que ele desistisse da ideia. Também, irmão, quando chegou no corredor, o soldado chega e ficou olhando, que eu saí: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus tem resposta. Saia daqui com essa palavra hoje. Se você não receber nada, saia daqui com essa palavra: Deus tem resposta. Você pode ter chegado aqui aflito, com uma dificuldade, sabe? Eu vou lá para ouvir uma coisa. Estou lhe dizendo, Deus tem resposta. Deus tem uma resposta. Então Deus nos capacita para enfrentar o dia a dia. Prestação de contas. Todos nós precisamos de um mentor. Todos nós precisamos de alguém para quem prestemos conta da nossa vida espiritual, da nossa vida como pessoa, como cidadão. Durante muito tempo, o meu mentor era meu sogro. Meu sogro era um pastor, era um mestre, era um homem de Deus, um homem de oração. E muitas vezes, ele morava em Recife, eu morava em Natal. Algumas dificuldades que eu tinha no meu dia a dia ministerial, eu ligava para ele: olha, eu estou passando uma situação assim, o que o senhor acha? Eu pensei nisso e tal. E invariavelmente ele me dizia assim: eu ligo para você daqui a pouco. Quando ele dizia isso, irmãos, eu ficava tranquilo, porque eu sabia que ele ia orar. Ele desligava o telefone e ia orar. Daqui a pouco ele ligava para mim: faça o que você está pensando, não faça, eu acho que você poderia fazer assim. Então ele me orientava. E algumas vezes, quando ele não tinha uma solução, ou era uma questão mais séria, ele dizia: daqui a pouco eu estou chegando aí. E eu sabia que no final de semana, na sexta-feira, ele chegava lá em casa. E sempre que ele vinha, era uma festa para os meus meninos, porque ele já vinha com 2 galetinhos de beira de estrada e uma coca de 2 litros gelada. Aí meus meninos não dormiam, ficavam tudo acordados. Ele disse: tudo bom? Vim ver como é que vocês estão. Eu sabia que ele tinha vindo para nos instruir. E a instrução do meu sogro era muito boa, era como a instrução do BOPE. Porque eram aquelas instruções que ele ia dormir às 7 da noite, e 10, 10 e meia da noite, quando a gente estava se preparando para ir dormir, aí ele levantava, ia na cozinha, já tinha uma garrafa de café, umas bolachinhas em cima da mesa,
ele tomava um cafezinho, aí ele olhava assim, sentava à mesa e disse, pronto, vai começar a instrução. 10h30 da noite, 11 horas, a gente sentava. Acho que vocês já viram aquele filme que diz, vou dar o conceito de estratégia. A gente começava a querer pescar, né? E aí ele dizia, eu estava lendo um texto na Bíblia. Ele tirava o óculos assim e dizia, rapaz, Deus é tremendo. E nesse Deus é tremendo, irmãos, 2, 3, 4 horas da manhã era pouco. Havia noites que nós amanhecíamos ouvindo a instrução do Senhor. Vocês me perdoem, eu me emociono, porque meu sogro hoje dorme no Senhor. E era um pai. Foi muitas vezes assim. Quando meu sogro partiu, eu estava tão habituado com mentoria, e mentoria não é ninguém ficar dando resposta por você, não. É alguém que lhe acompanhe e que lhe cobre. Como é que está isso aí? Você estudou isso? Você fez a leitura que eu lhe indiquei? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida financeira? Seu relacionamento em casa? Como é que está seu relacionamento com a sua mulher? Ah, meu irmão, mas isso é intimidade do casal. Sim, mas o mentor ele tem direito de entrar nessa área, porque isso é uma área importante. Eu me vi tão perdido, irmãos, quando meu sogro foi para o céu, e eu perdi sogro, sogra e uma tia da minha mulher, que era mesmo que ser mãe da gente, tudo de uma vez só, num acidente, que até hoje ninguém explica, nem a Polícia Rodoviária Federal conseguiu explicar o acidente, que eu fiquei, e minha mulher dizia assim, procure fulano, ciclano. Eu disse, não, fulano não dá, ciclano não dá, porque mentoria não é uma coisa que você escolhe assim, não é você que escolhe, é Deus quem prepara. Você não vai ali na esquina e encontra, ei, quer ser meu mentor? Não é assim, é uma relação muito próxima. E eu cheguei a dizer dentro do meu carro, Jesus levou meu pastor. Até que um dia eu encontrei um pastor, ele é norte-americano, é missionário aqui no Brasil já faz tempo, faz parte da diretoria da Aleph, o Douglas Lemp, e Deus me falou sobre Douglas. E hoje eu tenho Douglas como mentor. Converso muito com ele, muitas coisas que acontecem. Então, se você ainda não tem um mentor, comece a orar e a pedir, eu preciso de um mentor. Ah, mas eu não sou pastor. Não se preocupe com isso. Todo crente precisa de um mentor. E não é uma coisa para agora, para acabar daqui a 2 anos. Mentoria é coisa para a vida inteira. A minha esposa é mentoreada pela esposa do meu mentor, a Bárbara Lemp. E é interessante que o meu mentor, ele não me dá respostas, ele só me faz perguntas. Eu chego para ele e digo assim, Douglas, eu estou enfrentando um problema, não sei, queria que você me ajudasse a pensar sobre isso. E aí eu falo. E quando eu termino de falar, eu penso que ele vai me dizer alguma coisa, ele diz assim, Marcos, você já pensara sobre isso? Pronto, não precisa ele dizer mais nada, já respondeu. A pergunta dele já é uma resposta para mim. Então, procure, analise, veja alguém que você possa confiar plenamente para ser o seu mentor. Discipulado, enquanto processo, fala de vida de oração. Vida de oração. Eu preciso orar com, e eu preciso orar por. Eu não posso discipular uma pessoa sem orar com ela, e não posso orar por uma pessoa sem orar por ela. Então, aquele que eu discipulo e aquele que está me acompanhando, que está me mentoreando, que está me discipulando, ele vai orar comigo e vai orar por mim. É fundamental uma vida de oração. É estar em missão.
Discipulado me dá consciência sobre a minha tarefa, o meu trabalho, a minha vocação, o meu chamado para fazer algo por Deus. Então, isso é discipulado, relacionamento e processo. Essas duas coisas juntas vão me levar à metanoia. Metanoia é a palavra grega para mudança de mentalidade. Ela vai aparecer lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Paulo vem dizendo que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas que nós devemos mudar pela transformação do nosso entendimento, por uma mudança de mentalidade, porque só assim nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, esse processo, ele vai mudar a minha mentalidade, mas essa mudança, ela não é uma coisa que acontece agora e acabou. A metanoia é algo que me acompanha todos os dias. Nós somos seres em transformação. A nossa mentalidade, ela vai sendo moldada dia após dia pelo Espírito de Deus. O grande problema é que nós temos uma visão errônea de discipulado. Primeiro a gente precisa ver qual é o modelo de discipulado então que nós vamos seguir, porque existem muitos. O modelo perfeito, ideal para o discipulado transformador é o discipulado de Jesus. E o discipulado de Jesus não tinha uma fórmula muito complexa. O discipulado de Jesus tinha 3 pontos fundamentais. O tripé do discipulado de Jesus, primeiro, era a centralidade da palavra. Transmitir os princípios e valores do reino de Deus. Tudo que Jesus falava, ele sempre dava um jeito de transmitir os princípios e os valores do reino de Deus que estavam nas Escrituras e que estão até hoje. Nosso discipulado, sendo discipulado ou discipulando, precisa colocar a palavra no centro. Ela precisa ter a devida centralidade. Isso aqui, o que diz a palavra? Que princípio a palavra me mostra? Para essa situação, qual é o ideal? Segundo, testemunho. Desenvolver uma conduta própria a um filho de Deus. Jesus não só ensinava a palavra, ele vivia a palavra. O testemunho de Jesus perante as pessoas davam autoridade ao seu ensino. Ele ensina como quem tem autoridade, e realmente ele tinha, porque aquilo que ele falava, ele vivia no seu cotidiano. Ele passava para as pessoas através das suas atitudes. Nenhuma igreja vai conseguir desenvolver um bom programa de discipulado se as pessoas que estão trazendo outras para crescerem em Cristo não tiverem um testemunho de filho de Deus. E por fim, a diaconia. Jesus, ele não só ensinava a palavra, ele não tinha unicamente um testemunho, mas ele exercitava o amor e a compaixão ao próximo. Ele exercitava o amor e a compaixão ao próximo. Ele praticava atos de justiça e adorava ao Pai. Então o discipulado, ele também precisa ter essa diaconia, o serviço de amor e de compaixão. E aí compaixão é eu me colocar no lugar do outro. Ser compassivo é sentir a dor do outro. Então ele amava, ele se colocava no lugar das pessoas, ele praticava atos de justiça e ele adorava ao Pai. Então esse é o padrão para o nosso discipulado. Centralidade da palavra, testemunho cristão e diaconia, serviço. E aí nós vamos encontrar pelo menos 2 tipos de discipulado. Um discipulado comum ou circunstancial e um discipulado que é transformador e é permanente. Por que comum ou circunstancial? Porque esse é o discipulado que comumente nós encontramos na igreja. Aquele discipulado que vai durar 3 meses, 6 meses,
um ano, em alguns lugares dura até 1 ano e meio. Aí você tem uma revistinha que você acompanha, né? E tem uma classe à parte, e você tem um discipulado que é transformador permanente. É um discipulado que verdadeiramente transforma, é um discipulado de todo dia, é um discipulado que permanece para o resto da sua vida. Nós nunca deixaremos de aprender, nós sempre seremos alunos, aprendizes. Quem não está pronto para aprender é porque morreu, ou está pedindo para morrer. Quando nós não tivermos mais nada a aprender aqui, aí Jesus diz assim: vem para cá, eu quero continuar aprendendo, eu quero continuar aprendendo. O discipulado comum ou circunstancial ocorre unicamente nos primeiros dias, nos primeiros tempos de fé. O discipulado transformador permanente vai ocorrer ao longo da nossa vida como discípulo, ao longo da nossa vida cristã. O comum ou circunstancial vai alcançar unicamente os rudimentos da fé e as normas da igreja. Você vai ensinar a ele o que é salvação, o que é oração, o que é a Bíblia, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Tem umas liçõezinhas assim que você vai estudando e vai aprendendo. Nada contra, você precisa ensinar realmente os rudimentos da fé, tá? Mas se prende unicamente a isso. E as normas da igreja. Olha, aqui na igreja é assim, 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 assim. Como é o discipulado transformador permanente? Ela é um discipulado que alcança todos os aspectos e disciplinas da vida cristã. Você não vai estudar apenas tópicos de teologia. Você vai estudar o que é vida cristã realmente, no seu dia a dia. Você vai estudar teoria e prática de oração. Você vai estudar teoria e prática de adoração. Você vai estudar teoria e prática do que é serviço cristão. Você vai estudar teoria e prática do que é relacionamento, do que é comunhão. E é nesse convívio que nós vamos sendo orientados, edificados sobre como a igreja procede, como a igreja precisa ser. Às vezes a gente dá tanta importância às normas da igreja e não atenta para as normas de Jesus. O discipulado comum é aquele que visa o batismo e a formação de membros. Então é aquele cuidado. Não, ele é novo na fé e você conduz que parece um bebê de louça. E você vai conduzindo, aí chega o dia do batismo. Batizou, pronto, acabou. Agora você está formado, agora você já é um crente, já está em condição de ir, pronto, para, e quer jogar o camarada às feras. E não é assim. Esse tipo de discipulado, ele vai durar até o batismo. E aí você acha que é um crente pronto, porque foi batizado em águas. E na verdade não é assim. O discipulado transformador, ele não está se importando, ele não está visando unicamente o batismo, nem a formação de membros da igreja. Ele está querendo formar cidadãos do reino de Deus. Ah, mas o fulaninho ali, não estou desvalorizando, não estou menosprezando o ato do batismo, muito pelo contrário, é uma ordenança para a igreja, o batismo. Mas nós não podemos ter uma visão limitada sobre isso. A gente precisa atentar para discipulado como algo que vai formar cidadãos do reino, que estão focando o reino. Muita gente bota o alvo no batismo e às vezes nem chega lá. Muita gente bota o alvo em ser membro e nem chega lá. Do que adianta você ser membro da igreja e não fazer parte do corpo de Cristo que vai para o céu? Não adianta. A gente tira o alvo, tira os olhos do que é essencial para pensar em coisas que são acessórias à vida cristã. Discipulado comum não observa e nem valoriza a vocação de cada pessoa. Você não está preocupado com a vocação de cada um. É como uma produção em série de crentes. O objetivo é pegar aquela turma de discipulado e levar até o batismo. De lá, cada um por si, Deus por todos. E o pastor que se vire para colocar cada um num canto.
E aí fica um monte de crentes perdidos dentro da igreja, sem saber o que fazer. Eu tenho hoje na igreja pessoas que não sabem. Eu digo, qual é a sua chamada? Para que Deus lhe chamou? E tem gente que fica assim, vou usar a expressão mesmo do Nordeste, aperreado. Tem gente que fica doidinho. Aí já chegou gente para mim, pastor, pelo amor de Deus, não pergunte isso não. Eu disse, o que foi? Só fica perguntando para que Deus lhe chamou, para que você foi chamado. Pastor, eu não sei qual é a minha chamada. Eu digo, não sou eu que vou lhe dizer. Vá para Jesus e pergunte a Ele o que Ele quer contigo. Mas isso é fruto de um discipulado que te leva ao batismo, faz de você membro da igreja e depois joga você nos bancos. Não mostra para você. Ao contrário do discipulado transformador, que observa e valoriza, desde os primeiros tempos, a sua chamada. Não é o que você acha que foi chamado para fazer. Eu conheço gente que quando aceitou a Jesus, pastor, eu já sei qual é a minha chamada. Vou ser pregador, porque Deus me chamou para pregar. Eu digo, você tem martelo, tem prego? Eu digo, calma, ore. Aí daqui um pouco ele chega para mim e diz, não pastor, olha, esse negócio de pregação não é comigo não. Eu vou ser missionário. Vou para a África, você não sabe nem o que você está dizendo. Vai orar mais um pouco. Passa um tempo, aí ele chega e diz, pastor, eu reconheço que eu fui chamado para ser pastor, eu acho que na próxima consagração, ordenação que tiver aí. Aí eu olho assim e disse, você tem certeza? Aí ele disse, pastor, eu disse, vamos orar mais um pouco. E uma vez um irmão chegou para mim tão feliz, pastor, disse, que foi? Estou tão feliz. Eu disse, que foi? Pastor, me chamaram para ser presbítero. Foi mesmo, foi, meus parabéns. Ele disse, mas eu não aceitei não. Não, pastor, eu fui chamado para ser diácono, pastor. Eu acho ótimo quando vem Santa Ceia, que eu tenho que servir os irmãos. Quando o menino começa a correr dentro da igreja, eu tenho que correr atrás dele. Quando o menino faz sujeira na igreja, que eu tenho que limpar. Pastor, meu negócio é estar ali servindo. Eu não quero negócio de presbitério. Eu entendi isso desde cedo, que Deus me chamou para ser irmão. Como eu fiquei feliz por alguém que tenha consciência. Sabe por quê? Recentemente teve uma ordenação na nossa igreja. Aí um irmão chegou para mim e disse, ô Mendes, quantos você está mandando para a consagração? Eu disse, 2. Só 2? Eu disse, um diácono que vai ser reconhecido, que já era diácono em outra igreja, e a esposa dele que vai ser diaconisa. Mas e fulano, que é presbítero, você não vai levar pastor? Eu disse, não. Por quê? Eu disse, porque não está na hora. E fulano de tal? Eu disse, também não. E você não vai levar fulano? Eu disse, não. Mas posso saber por quê? Eu digo, porque Jesus não mandou. Eu ainda creio que Deus é quem dá obreiros à igreja. Eu ainda creio que é Deus quem ordena pastores, que é Deus quem consagra presbíteros, que é Deus quem chama missionários. Eu ainda creio que Deus fala com o pastor da igreja. Eu ainda creio que Deus mostra a igreja e que a igreja confirma esse ministério, e que ministério não precisa de ordenação, de nada disso, porque o ministério se confirma no dia a dia da vida da igreja. Você não precisa necessariamente, o pastor nem me chamou. Qual é a tua chamada? Eu sou missionário. E por que você não vai lá para fora evangelizar? Você está querendo nome, você quer título, você quer cargo. Você precisa olhar sua chamada. O discipulado que transforma, ele olha a sua chamada. Ele atenta para isso. Ele faz com que você entenda o que Deus quer com você. Tem uma pessoa que zela a nossa igreja, e eu tenho o maior prazer de encontrar com ela quando ela está zelando a igreja.
por conta da alegria com que ela faz o serviço dela. Ah, ela deve ganhar muito bem. Não, não ganha não. Não ganha tão bem não. Eu não tenho como pagar mais do que eu pago a ela. Mas ela faz com tanta alegria, ela faz com tanto prazer. Eu chego na igreja, a igreja está cheirosa, está arrumada, está limpa. Como me dá alegria de encontrá-la quando ela está limpando e quando ela está lá cultuando. Porque ela entendeu que zelar a casa do Senhor é uma chamada, é um vocacionamento que nem todo mundo tem. Eu glorifico a Deus, irmão, que eu passei 1 ano como diácono só. Porque eu era um péssimo diácono. Diácono mesmo na expressão da palavra, eu ouço muita gente dizendo, todo pastor tem que ser um diácono. Tem que ser um diácono no ato de servir. Mas no exercício da função diaconal, eu era péssimo. Não é porque eu não quisesse servir os irmãos, não. Porque eu não era bom. Aí Deus disse, não, vou quebrar seu galho, vou deixar você só 1 ano. Mas é terrível isso. Quando a gente não observa, não atenta para a chamada de alguém, para a vocação de alguém. Outro aspecto, esse discipulado comum, há pouco ganho eclesiástico e missional, porque você não prepara ninguém para ir lá para fora, você prepara para estar aqui dentro. Quando muito você diz assim, olha, você precisa evangelizar, você precisa falar de Jesus. Mas o discipulado que transforma, que é permanente, há um grande ganho eclesiástico e missional, porque há uma preocupação de conscientizar as pessoas acerca do papel da igreja junto à comunidade onde ele está inserido. Então, diante dessas transformações, a gente vai encontrar aí 2 vias do discipulado transformador. Isso a gente vai aprofundar um pouco mais na oficina. Formação espiritual e formação política. Pastor, política? Sim. O evangelho é político. Jesus era político. Jesus era uma personagem política da sua época. Ele era tão político, não político partidário, entenda. Eu estou falando de política com P maiúsculo, não política com P minúsculo. Ele era tão político que ele dividiu a história. Antes de Cristo, depois de Cristo. Ele provocou uma verdadeira revolução na sociedade onde ele estava inserido. Então, o discipulado, ele implica numa formação espiritual e numa formação política. Vamos ver isso. Na formação espiritual, você vai entender que você é um cidadão do céu e que precisa se comportar como tal. O exercício da cidadania celeste. Eu vou me comportar como alguém que é um cidadão que vai participando do reino de Deus. Na formação política, nós vamos tratar sobre a cidadania terrena. Todo crente deve conhecer os seus direitos e deve também procurar exercer os seus deveres enquanto cidadão. E eu vou dar um exemplo bem simples. Você acha admissível que um cristão entre num estacionamento de um shopping e coloque o seu veículo, ele sendo uma pessoa inteiramente sã, e coloque o seu veículo na vaga de um deficiente ou de um idoso? Em hipótese alguma, irmão. Mas tem muito crente que faz. Pois é. Isso, eu estou falando de coisas simples. Vou dar um outro exemplo. Você está na fila do banco já há bem 30 minutos, uma fila considerável, um papel aqui para pagar. E você pacientemente está esperando a sua vez. Vem um engraçadinho, crente, aí chega lá na frente que tem um amigo dele e diz, ei, paga isso aqui para mim. Por que ele não pode esperar como você esperou e ele tem que passar à sua frente? E o pior é que ele não vem com um papel, ele vem com 3, 4, 5 papéis para passar à frente. Então, nós precisamos entender que, como cidadãos daqui, nós temos deveres. Nós temos deveres. Mas nós vivemos a cultura do direito. Todos nós cobramos os nossos direitos e não queremos exercer os nossos deveres, né? Então, isso faz parte da nossa cidadania terrena. O discipulado precisa trabalhar isso na vida do crente. Há uma formação espiritual
porque você passa a adquirir conhecimento bíblico e teológico. Isso vai moldando a sua vida espiritual. Mas esse conhecimento que traz uma vida espiritual diferente não pode estar dissociado da sua formação política. Porque quanto mais você conhece a Bíblia e quanto mais você adquire teologia, isso deve servir como lente para você ter um discernimento social e político do que está acontecendo no seu país. Eu vejo crentes falando absurdos sobre o que está acontecendo no país. Crentes com bandeiras de partido na mão. Nada contra a pessoa ser simpática a essa ou aquela corrente ideológica, partidária, mas isso não pode ser o nosso cotidiano. Eu preciso ter discernimento, irmãos, que as coisas que estão acontecendo no nosso país, elas têm um viés político. Quando a gente lê o capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, está escrito lá: nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. Então existe uma peleja política muito além daquela que acontece na terra. Não estou espiritualizando a coisa, mas a gente precisa ter esse discernimento. Há uma metodologia que a gente vai olhar com mais detalhes na oficina, que fala sobre isso. Eu preciso ver os fatos e preciso desconfiar deles, se realmente eles são como a história e a mídia me contam. E eu preciso voltar-me para a Bíblia, para que ela me sirva de lente, ela forme a minha cosmovisão como cristão, e a partir daí eu vou analisar o que está acontecendo, se isso provém de Deus, se não provém, e que caminhos eu devo seguir e tomar. Eu vejo crentes discutindo, é fulano, é ciclano, e quando, às vésperas da eleição, nós tivemos um culto, eu digo: olha, irmãos, por favor, não me perguntem quem eu vou votar, porque eu não vou dizer. O voto é secreto e eu me reservo o direito de não dizer. Agora, prestem atenção a uma coisa: não é fulano, não é ciclano, não é Chico nem José que vai ganhar, que vai mudar a situação desse país. O Brasil está nas mãos de Deus. As nossas escolhas precisam ser fundamentadas naquilo que nós cremos. As nossas escolhas precisam ser fundamentadas em uma análise equilibrada das Escrituras. Então nós devemos votar em fulano de tal. Não. Cada um vote segundo a sua consciência e cumpra com o seu dever. Formação espiritual, enquanto desenvolvimento de dons e fruto do Espírito. Nós vamos entender o que são os dons, o que é o fruto. Mas se nós não utilizarmos estas coisas, exercitando o amor, a justiça e a misericórdia, que faz parte da nossa formação política, e isso é diaconia, eu preciso desenvolver meus dons e o fruto do Espírito na minha vida. Mas com que finalidade? Exercitar o amor, exercitar a justiça, exercitar a misericórdia, ou seja, servir. Formação espiritual, igreja como povo de Deus e como corpo de Cristo. Eu vou entender isso como cristão, na minha formação espiritual, que a igreja é o corpo místico de Cristo, é o povo de Deus. Mas eu também preciso olhar para esta igreja como a voz profética e agente do reino de Deus na terra. Eu não estou aqui só para ir para o céu. Eu sou cristão também para reverter uma realidade do contexto onde eu estou inserido. Formação espiritual que tem como foco a santificação e a adoração a Deus. Eu me santifico, eu adoro a Deus, mas também eu tenho como foco a missão de Deus e a transformação da comunidade. Não adianta eu ser santo, adorando a Deus e de costas para o que está acontecendo lá atrás, para o que está acontecendo com o meu próximo. É interessante, eu costumo citar um exemplo, o seguinte: você evangeliza uma pessoa
disse: olha, você precisa aceitar Jesus, deixar o seu pecado, para você ir para o céu e tal. E o cara está ali morrendo de fome, quase caindo duro de fome. Aí ele disse: não, tudo bem, eu aceito. Pois é, Jesus vai mudar a sua vida, aceite a Jesus. Você quer Jesus? E o cara está quase desmaiando de fome. Aceito, pronto. Agora você pode morrer de fome, porque você já é crente e você vai para o céu. Não dá, irmãos. Discipulado transformador fala de testemunho que produz, que é resultado de uma nova mentalidade, a metanoia. Uma mudança de palavras, mudança de sentimentos, mudança de atitudes. E fala de serviço. Nós falamos muito em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, né? Mas esquecemos de Efésios 2:10, que diz que nós fomos criados para as boas obras. Há um propósito. Então o discipulado ele fala também de missão, fala de boas obras. Discipulado transformador ele tem um foco diaconal. Você tem um discipulado que gera essa mudança de mentalidade na igreja, faz com que a igreja seja verdadeiramente agência do reino de Deus e passe a ter uma visão missional. Essa visão missional ela vai se manifestar em diaconia, em serviço à comunidade. Essa diaconia ela gera transformação dentro da comunidade, que é o alvo do nosso amor e compaixão. Então é um ciclo que se realiza. A dinâmica dessa relação entre discipulado e transformação comunitária, a gente vai ver nesse esquemazinho aí. Você discipula a igreja, e a igreja passa, através da sua ação de pregação, de ensino, de serviço ou diaconia e de ação política, através do evangelho vai atuar numa comunidade. Essa comunidade tem indivíduos que estão vivendo sob uma ética de subdesenvolvimento, uma pobreza cultural que leva a uma pobreza pessoal, a corrupção que leva à injustiça, que por sua vez gera opressão. E tem uma desigualdade entre pessoas que leva ao atraso. Quando o evangelho atua sobre esta realidade, você vai ter aí uma metanoia, uma mudança de mente na igreja e uma transformação na comunidade. E aí você passa a ter um indivíduo que vive sob uma ética de desenvolvimento. A cultura do reino é implantada, levando ao desenvolvimento, probidade que gera justiça, e justiça gera liberdade, e você tem uma igualdade que representa progresso, crescimento. Existem alguns pontos para a gente refletir, a gente já está se caminhando para o final. Primeiro, a transformação desejada para a comunidade. Se eu quero mudar o meu contexto, eu preciso começar mudando o coração da igreja. A mudança que eu quero na comunidade tem que nascer primeiro no coração da igreja. Isso só vai acontecer se eu, líder, discipular a igreja. É preciso revitalizar a igreja e a sua visão. Acompanhar os tempos sem perder a essência. O que significa isso? Que eu preciso estar me atualizando todos os dias. Karl Barth dizia que nós precisamos ter a Bíblia numa mão e o noticiário do dia na outra. Então eu preciso estar acompanhando. Eu não perco a minha essência como cristão, mas eu tenho que estar atento ao que está acontecendo à minha volta, para que eu possa reagir à luz da Bíblia àquilo que está trazendo sofrimento e dor para o meu próximo. O melhor caminho para a transformação é estabelecer um discipulado transformador a partir da liderança. Então, os primeiros a serem discipulados são os líderes. Eu começo a mudar a visão da cabeça, e a cabeça vai passando para o restante do corpo. Está aí um processo cíclico de transformação, processo de análise, onde eu observo como é que está a igreja e como é que está o contexto, e a igreja dentro desse contexto.
Depois disso, eu tenho meus resultados, os resultados que eu alcanço. Nos resultados, eu vou detectar quais são as necessidades que eu tenho de mudanças. Daí, eu passo para um processo de mudança. Detectei as necessidades, vamos passar para um processo de mudança. Como? Vamos discipular. Um discipulado que transforme a minha realidade. É uma reaprendizagem. Eu vou reaprender a utilização da palavra no meu contexto. E aí eu alcanço os objetivos que são propostos. Eu tenho uma nova realidade, eu proponho objetivos. Quando eu alcanço aquela dimensão que eu estava objetivando, todo esse processo recomeça. Eu quero pedir permissão a Zé Marcos para usar o Coqueiral como exemplo. Eles estão começando agora uma nova fase na igreja, que é o processo do 2040, não é isso? A fase do 2040. De 2000 a 2020, foi uma fase da igreja. Eles passaram por todo esse processo. Quando chegou ali, objetivos propostos, que eles viram a realidade da igreja hoje, aí eles voltaram para o início. Vamos começar um novo ciclo. A igreja precisa passar por esses ciclos. Eu ainda estou no primeiro ciclo. Queridos, através do discipulado, a igreja serve a Deus, ao próximo, e vai fazer discípulos na família. Nós precisamos cuidar das famílias. Na comunidade, nós fazemos discípulos. Nós fazemos discípulos na escola e no trabalho. Nós fazemos discípulos na cultura e nas artes. Às vezes a gente afasta isso da igreja, dizendo que isso é do mundo, e nós esquecemos que o mundo pertence a Jesus, não pertence ao diabo. O mundo pode jazer no maligno, mas o dono dele ainda é Deus. E a igreja, como seu filho, tem direito sobre o mundo. Nos grupos de serviço, nós podemos fazer discípulos. Nós podemos fazer discípulos na política. Gente que esteja comprometida com a causa do reino e que vá para ali defender valores verdadeiramente bíblicos. Orando, fazemos discípulos orando, fazemos discípulos cooperando. Eu creio que na parte da manhã nós falamos muita coisa, foram expostas muitas coisas ricas e importantes sobre o movimento, sobre a necessidade de uma mudança, de uma nova postura na igreja. Nessa segunda parte, nós começamos com o discipulado, porque é uma parte que vai tratar exatamente sobre, agora, a prática da mudança. Como a gente faz para mudar. Amém? Deus abençoe os irmãos.